quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler aqui os versículos... Vamos ler os versículos 46 e 47. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Amém? Eu li o 48 também, mas amém. Pode sentar-se. Louvado seja Deus. Nós estávamos lendo aqui um trecho na palavra de Deus que faz parte do Cântico de Maria, não é? Quando Maria recebe ali o anúncio de que ela daria à luz a Jesus, o Filho de Deus, e então ela sabia que estaria concebendo, que estava grávida, e ela decide visitar Isabel. Então ela sai da sua cidade e vai até a cidade de Isabel. E essa caminhada de Maria, esse percurso, essa decisão de Maria de sair ali da sua família, do aconchego do seu lar, da proteção, não foi uma decisão tão fácil assim. A gente pensa assim, que bom, eu vou visitar a minha família, né? Parece que tudo é muito fácil, né? Nós não lemos aqui o contexto da história na Bíblia, mas há um contexto. E Maria estava enfrentando também uma situação bastante delicada. Maria é uma moça virgem, que estava noiva, se encontra grávida, e agora ela decide visitar Isabel diante dessas circunstâncias. Isabel estava grávida, já uma mulher mais velha, um fruto de uma promessa de Deus, João, não é? E Isabel, mulher de Zacarias, e Maria vai ali também para auxiliar Isabel, já no final da sua gravidez. Mas Maria, no percurso desse caminho, ela também faz um caminho em que ela pode enfrentar bastante dificuldades. É um caminho difícil, é uma viagem, para aquela época, uma viagem difícil. Ela tem que passar por um trecho de deserto, um trecho de riscos, um trecho de perigos onde poderiam haver bandidos, pode ter uma paisagem bonita, pode ter algumas coisas agradáveis, mas a maior parte do caminho é deserto, onde há riscos de vida para Maria, e ela estava grávida. Então a gente diz, por que Maria pode sair nessa caminhada? Mas Maria também estava enfrentando conflitos no seu coração. Conflitos diante das circunstâncias. E conflitos que nós passamos todos os dias, né, irmãos? Porque nós nessa vida passamos conflitos, como a gente sempre diz, todos os dias. Temos conflitos no dia a dia, na rua, no trabalho, na família. Conflitos que muitas vezes nos levam a meditar, nos levam a pensar, nos levam a refletir, nos levam a querer muitas vezes nos isolar um pouquinho. Vamos lá visitar um parente, vamos lá viajar, vamos tirar uns dias de férias. Mas Maria nem foi muito para tirar uns dias de férias, ela foi até ali para ajudar realmente Isabel, que estava no final da sua gestação. Mas diante daquela gravidez inesperada, Maria foi ali, deixa eu ir um pouquinho para a casa da Isabel ali, deixa eu conversar um pouquinho e sentir o que eu vou fazer diante dessas circunstâncias. Aí você pode pensar, bom, Maria foi ali, agora Maria vai se desesperar, Maria vai reclamar, vai dizer o que eu faço agora com essa gravidez inesperada, diante dessas circunstâncias, diante da oposição que eu vou sofrer da sociedade, da minha família, do meu noivo. E quando Maria chega na casa de Isabel,
A primeira coisa que ela ouve, no versículo 45, é que Isabel diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha que palavras lindas que Maria ouve quando ela entra na casa de Isabel. Porque Isabel diz assim, deixa eu ler um pouquinho antes para a gente entender um pouquinho mais o contexto. Ela diz assim: mas por que... quando Isabel ouviu, no 41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria chega, né? Ela foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria chega lá e fala: Isabel, cheguei, né? Vim te visitar. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, e ela estava grávida de João já mais ou menos no 6º mês, então o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que coisa linda, né? E em alta voz ela exclamou. Ela ficou tão cheia do Espírito Santo, Isabel, naquela hora, só de ouvir a voz de Maria, que ela começou a falar em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Como é que Isabel começa a falar essas palavras tão profundas? Como é que Isabel sabia que Maria ia ser a mãe do Senhor Jesus? Como é que Isabel sabia que Maria estava sendo tão abençoada com esse milagre sobrenatural? E aí ela diz: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria estava passando por uma série de conflitos, mas na hora que ela chega na casa de Isabel, o Espírito Santo toma conta daquele lugar e começa a se espalhar um espírito de alegria. É uma alegria que chega para Isabel, é uma alegria que chega para o nenê que está no ventre de Isabel, e é uma alegria que chega para Maria. Então muda completamente o ambiente, muda o panorama, muda as circunstâncias de todas aquelas pessoas que estão naquele lugar, independentemente do conflito que Maria estava passando. Mas por que é que muda tudo aquilo? O que é que faz realmente mudar o panorama daquele lugar? O que que Isabel diz para Maria? Feliz, bem-aventurada, em outras traduções, é aquela que creu. Na verdade, queridos, em nenhum momento Maria duvidou, apesar de todas as circunstâncias absurdas, apesar de todas as circunstâncias tão diferentes do óbvio, do provável, do agradável até para ela, Maria não duvidou de que o plano de Deus era aquele para a sua vida. Maria não pôs em questão, Maria não questionou: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Quando ela recebe o anúncio, você vai ser envolvida num plano tremendo da parte de Deus para a sua vida. Maria não questiona. Feliz é aquele que crê. Feliz é a pessoa que crê. Feliz é a pessoa que não questiona Deus.
Feliz é a pessoa. A gente pode questionar o homem, a gente pode questionar até alguma circunstância, mas feliz é aquele que não questiona a Deus. Quando a gente começa a questionar a Deus, começa a vir sobre nós o peso, o jugo, o cansaço, a dificuldade para fazer a obra de Deus. Por que Maria conseguiu realizar o plano de Deus na vida dela? Porque Maria não questionou a Deus. Feliz é aquele que crê. Quando Deus diz, olha, eu vou fazer uma coisa através da sua vida, pode parecer absurdo, e você diz, amém, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Foi isso que Maria fala para Deus: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Então, isso fez de Maria uma pessoa que recebe um espírito de alegria. E aonde Maria chega, esse espírito de alegria se espalha. Quando nós estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus, seja onde for, da maneira que for, sem questionar a vontade do Senhor, há um espírito de alegria no nosso coração, há uma felicidade no nosso coração, plena, que nos acompanha a despeito das circunstâncias. Então, quando Maria vai visitar Isabel, e ela entra naquela casa, ela diz, Isabel, cheguei. Junto com Maria, entra uma unção do Espírito Santo naquele lugar. E entra um gozo, uma alegria no coração de Isabel. Isabel começa a se alegrar no Senhor. Ela diz, Maria, aconteceu alguma coisa. Quando você chegou aqui, aconteceu alguma coisa no meu coração. Eu comecei a sentir uma alegria especial. E não fui só eu que senti, a criança que está no meu ventre também sentiu uma alegria especial. Ela começou a saltar no meu ventre. E Maria também começa a sentir uma alegria especial. A mesma unção que começa a se manifestar na vida de Maria. E ela começa a dizer, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então nós precisamos entender, gente, que quando a gente não duvida, nós podemos manter nos nossos lábios um hino de louvor e gratidão ao nosso Deus. Vai sempre ter um hino de louvor e gratidão ao nosso Deus. Quando a gente não duvida da vontade de Deus para a nossa vida, vai ter sempre um hino de louvor e gratidão. Se a gente caminha com Deus, Deus tem um propósito na nossa vida. E a despeito das circunstâncias, nós vamos continuar dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós já comentamos sobre isso muitas vezes. Você acha que era fácil a situação de Maria, naquela sociedade que ela vivia? Se fosse hoje, podia ser um pouquinho mais fácil. Naquela sociedade que ela vivia, era completamente repudiada a situação. Maria poderia morrer, Maria poderia sofrer pena de morte por aquilo que estava acontecendo com ela. Ela estava enfrentando um conflito tremendo. Mas, ainda assim, dentro de Maria havia um cântico de adoração. Então nós temos que aprender a adorar ao Senhor. Isso é uma prova de que feliz é aquele que crê, bem-aventurado é aquele que crê. Nós precisamos aprender a ser bem-aventurados, a ser felizes. Feliz é aquele que crê. Nós precisamos dedicar a nossa vida à adoração. Temos que começar adorando e terminar adorando. Muitas vezes a gente começa adorando, mas no meio do caminho a gente encontra uma afronta, encontra uma dificuldade. Quando o problema começa a ficar mais robusto, quando as coisas começam a apertar, quando tudo começa a ficar mais difícil, a gente começa a diminuir a adoração
começa a se afastar do altar, começa a ficar mais fechado, mais áspero. E a gente começa a esquecer como é que adora. E a boca muda. A nossa boca muda, irmãos. E a boca tem poder de vida e tem poder de morte, diz a palavra de Deus. Então, nós temos que começar adorando e terminar a nossa vida. Tem que ser começar adorando e terminar adorando. Quando a nossa boca está cheia de gratidão, ações de graça na nossa vida, não vai ter espaço para a palavra amarga, para a palavra dura, para a palavra de acusação, para a palavra de blasfêmia. Não vai ter espaço para a palavra de queixume, para a palavra de lamúria, para a palavra que envergonha o nome de Jesus Cristo. Não vai ter espaço quando a gente começa com adoração e termina com adoração. Mas muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, porque a gente já acorda queixando e dorme queixando. Então nós temos que começar adorando e terminar adorando. E quando as coisas começam a ficar mais difíceis, aí é que eu tenho que praticar mais a adoração na minha vida. Aí é que eu tenho que treinar mais. Aí é que eu tenho que experimentar mais. Aí é que eu tenho que viver esse sobrenatural que é o cântico de Maria. Porque quando eu começo a viver isso, Maria diz assim, olha que lindo. Pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante, o que Maria diz? De hoje em diante, daqui para frente, quando você começa a crer, na medida que você crê, a partir do dia que você crê, a partir do momento que você entende que Deus tem um propósito na sua vida, você começa a ter a experiência da alegria da fé no seu coração, e você vai se posicionar diferente, você passa a orar de uma outra maneira, de agora em diante, Senhor. Amém, queridos? O que passou, passou. O que virá é melhor. Amém? O que passou, passou. O que virá é melhor. Com Deus é assim, irmãos. A gente se posiciona de uma maneira diferente. Na medida que você crê, na hora que você entende a vontade de Deus, você crê, você se posiciona de uma maneira diferente e começa a orar diferente. Olha como Maria fala. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a colocar na boca de Maria palavras proféticas. Maria canta um cântico profético. Maria não fala só do que ela estava sentindo. Maria não fala só do que ela já tinha vivido. Maria não fala só do que ela estava crendo. Mas Maria fala do que Deus faria nela, através dela e para todas as gerações, através de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Só porque ela creu. E nós temos que entender que só porque cremos, Deus pode fazer o sobrenatural. E a gente tem um cântico profético na nossa boca, através da adoração. Diz assim, olha: de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, e santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes nos seus tronos, mas exultou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Então Maria fala do que Deus fez, mas fala do que Deus fará. Amém, irmãos? Maria fala: de agora em diante, as gerações entenderão o poder do nome de Jesus Cristo.
há um poder profético na nossa adoração. Quando a gente acredita, quando você crê, a nossa boca começa a adorar e nós começamos a proferir uma oração, uma adoração que declara aquilo que Deus fará. Aquilo que Deus realizará. Então a gente não fica olhando mais para as circunstâncias. Quando nós começamos adorando e terminamos adorando. Quando a gente passa a ter uma vida de adoração. Mas muitas vezes a nossa boca tem um vício, né? Uma maneira de falar tão pesada. Uma maneira de falar tão brusca. Uma maneira de falar tão... que prejudica tanto as pessoas. Nós estávamos ensinando no curso para obreiros ontem a respeito de não tomar o nome de Deus em vão, né, irmãos? E a gente fala, mas isso aí é tanta, né, religiosidade, parece, é um mandamento. Não, irmãos. Quantas coisas a gente vê que hoje as pessoas estão usando a boca e o nome de Deus é assim blasfemado, é feito piada com o nome de Deus, as coisas estão tão banalizadas e a gente tem que honrar. Esse nome é santo, há poder no nome de Jesus, é um nome que cura, é um nome que liberta, é um nome que salva. Só através do nome de Jesus há salvação, diz a palavra de Deus. Então nós temos que dar honra a esse nome, nós temos que exaltar o nome de Jesus, nós temos que glorificar o nome de Jesus, nós temos que nos render ao nome de Jesus Cristo. Nós temos que estar dispostos a exaltar esse nome todo dia, toda hora. Sabe, há poder no nome de Jesus. E nós temos que levantar a nossa boca e declarar aquilo que Deus pode fazer, como Maria declara no seu cântico. Declara com a tua boca, na tua adoração. Declara o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus quer realizar na sua vida. É que a boca da gente muitas vezes só declara o contrário. Muitas vezes com a tua boca você só está declarando o contrário, você só está declarando o que deu errado, você só está declarando aquilo que fracassou, você só está declarando aquilo que foi, não é, ruim, aquilo que já passou. Deixa para lá, entrega na mão do Senhor. Deus é que vai cuidar, Deus é que vai julgar, Deus é que vai fazer, Deus é que vai olhar. Está nas mãos do Senhor. Os olhos de Deus estão em toda parte, irmãos. Deus está vendo todas as coisas. Você olha, irmãos, só tem uma maneira da gente mudar o nosso jeito de falar. Só Deus pode mudar o nosso jeito de falar. Às vezes a gente fala, não vou falar mais. Amanhã você acorda e fala exatamente a mesma coisa. Os vícios, né? Na boca, a maneira pesada, as mesmas palavras erradas, a mesma maneira de xingar, de falar, de blasfemar, de reclamar, né? De tratar mal o esposo, a esposa, né? Nós ouvimos também aqui os ensinos, quinta-feira, para a família. Como é que a gente pode, irmãos? Usa a nossa boca para adorar. Usar a nossa boca para engrandecer, para dizer o que Deus pode fazer. Há um poder de adorar ao Senhor e nós sermos testemunhas nessa terra através da nossa adoração. A nossa palavra tem que servir de testemunha nessa terra. A nossa palavra tem que ser para que todo mundo ouça o quanto Deus é grandioso. Quando você abrir a tua boca, quem estiver perto de você tem que saber que Deus é poderoso. Quem estiver perto de você tem que saber que Deus tem autoridade e poder. Quem ouvir você falar tem que sentir a alegria do Espírito Santo. Quando você chegar, aonde você chegar, a alegria do Espírito Santo tem que chegar junto. Mas às vezes você está tão angustiado, tão entristecido, tão cheio de angústia, tão cheio de blasfêmia, tão cheio de palavras maledicentes, que onde você chega, todo mundo sai correndo. Né? Em vez de querer a tua companhia, todo mundo quer distância. Não
tem que chegar e alegrar o ambiente. Maria chegou e o Espírito Santo encheu. Aqui diz, Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. No Salmo, vamos dar uma olhadinha o que diz aqui o Salmo 19, 14. Olha só. Como nós podemos ter louvor na nossa boca, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, ou meu libertador, libertador meu. Amém, irmãos? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Sabe por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração não estiver cheio de adoração, não vai sair adoração da sua boca. Então tem que começar naquilo que você está crendo. Tem que começar naquilo em que você está confiando, porque senão não vai sair adoração da sua boca. Se tiver dúvida dentro do teu coração, se tiver vacilação, se a tua fé não estiver firmada no Senhor, você não vai conseguir adorar com a sua boca. Se você começar a desconfiar do teu Deus, se você, apesar das circunstâncias, porque às vezes os nossos olhos não estão vendo, mas se o nosso coração está crendo, você consegue adorar com a sua boca, ainda quando os teus olhos não estão vendo. Quando o nosso coração está crendo, quando a meditação do nosso coração é agradável a Deus, as palavras da nossa boca também são agradáveis ao Senhor. Amém, queridos? Eu estava explicando ontem que às vezes a gente diz uma coisa tão áspera e em seguida a gente diz assim: não era isso que eu queria dizer. Mentira! Era isso que você queria dizer, mas não era isso que você queria que os outros ouvissem. Você não queria que a pessoa lesse o seu pensamento. Você não queria que ela soubesse o que estava dentro do teu coração. Sem querer saiu pela sua boca. Sem querer ficou em voz audível. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Não era isso. Era sim. Só que era mais fácil se ficasse lá só para você saber, né? Ficava menos desagradável, menos sem graça, menos constrangedor. Mas Deus quer tratar, Deus quer transformar o nosso interior, para que o nosso exterior expresse a verdadeira adoração a Deus, que é testemunho em todos os lugares que você chegar. Vai te acompanhar um espírito de festa, um espírito de alegria. Não é porque tudo está bem, tudo está resolvido. Não é porque está tudo um mar de rosas, não. Mas é porque é uma confiança e uma certeza de que Deus é o seu libertador, o seu resgatador. Você está firmado na rocha, que é Jesus. É por isso que há uma palavra de gratidão e de adoração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, rocha minha e libertador meu. Ainda que eu não estou totalmente liberto, ainda que não está tudo resolvido, mas meus pés estão sobre a rocha, e eu tenho certeza que tu és o meu libertador, tu és o meu resgatador. Então o meu coração tem confiança naquele em quem eu tenho crido. Os meus olhos estão firmados naquele em quem eu tenho crido. Essa é a nossa esperança. Quando Deus transforma o nosso coração, é quando Ele transforma a água amarga em água doce. Deus não transformou a água amarga em água doce lá no deserto? Como que Ele fez? Joga um lenho aí.
joga um pedaço de madeira nessa água e a água vai ser transformada. Mas nós temos um lenho que é a cruz do Calvário. Nós temos uma madeira e não é uma madeira de brincadeira, não é um pedaço de madeira. Nós temos um sacrifício vivo que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos uma madeira que faz efeito. A cruz do Calvário já fez efeito na tua vida. Há poder no nome de Jesus para transformar o nosso coração. Deus pode transformar. É a única maneira da gente mudar a nossa forma de falar. É a única maneira de você ter confiança no seu coração. A nossa confiança não está no homem. A nossa confiança não está nos carros, nos cavalos. A nossa confiança não está no material. A nossa confiança não está no poder. A nossa confiança não está nas circunstâncias. A nossa confiança não está no poder de guerra, de força. A nossa confiança está no nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que a gente pode adorar. É por isso que a gente pode declarar que a vitória é nossa e que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Quando eu vou falando dessas coisas, eu vou me lembrando das circunstâncias que a gente vai vivendo, né, no nosso dia a dia. E nas coisas que a gente viveu, e eu comecei a me lembrar agora, né, que vocês já sabem a história, mas a gente lembra, e são exemplos de vida que fazem lembrar das coisas que fortalecem o nosso coração. Porque quando eu descobri, né, agora já vão fazer 5 anos, que eu estava com um tumor, né, de um dia para o outro. Eu tinha todos os meus exames, não faziam nem 6 meses, eu não tinha nada, estava tudo bem. Passa 4, 5 meses, não faziam quase 5 meses. Aí eu olho assim, de repente eu vejo um aumento assim no meu abdômen, uma bola, de repente, de um dia para o outro. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu nem falei muito assim, porque na hora eu olhei, falei, será que é mesmo, né? Estou vendo aqui não era nem época da Copa, eu já estava vendo uma bola aqui. Eu falei, o que será? Aí não liguei muito assim, fomos viajar, era bem às vésperas de julho, fui viajar, né? Aí meu irmão, minha cunhada estavam junto, aí mostrei para o meu marido, mostrei para o meu irmão, minha cunhada, eles olharam, acharam aquilo bem estranho, né? Falaram, é melhor você procurar uma ajuda. E logo que eu voltei, 15 dias depois, eu liguei para a minha médica, minha prima, e ela na hora falou assim, não, você vem para cá imediatamente. Eu falei, agora eu não posso, eu estou ocupada, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ela falou, não, agora, é agora já, eu quero que você não vá para lugar nenhum hoje, você vai vir fazer agora, eu quero examinar você agora. E eu me lembro que eu vi que a coisa era urgente, assim, pela conversa, só por telefone. Aí eu fui, me examinaram, e naquela hora elas disseram assim, olha, você está com um tumor enorme, a gente não sabe o que é, era uma quarta-feira, você está com um tumor enorme, a gente não sabe o que é, até segunda-feira a gente quer todos os exames feitos, e na segunda-feira você vai para o oncologista, que é um médico de câncer, né? Você vai para o oncologista porque a gente precisa de uma opinião urgente, porque a gente não sabe o que é um tumor muito grande. Só de examinar. Irmãos, eu saí de lá e não passava um pensamento assim. E agora? Estou com câncer, vou morrer, vai acontecer, não vai acontecer? Será? E meus filhos, e meu marido, e aí? Nada. Sabe por quê? Porque eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. Uma não, tinha várias, eu tenho várias. E eu criei e creio nas promessas de Deus na minha vida. E a pessoa que crê é feliz. Eu não estou falando isso para te impressionar, não. Eu estou falando isso porque foi a experiência que eu vivi.
Eu saí de lá e obedeci, né? Porque eu tinha que obedecer. Eu saí, fui fazer todos os exames. O primeiro exame que eu fiz, que foi o mais simples de ultrassom, o médico fazia assim. Eu cheguei para ele, me identifiquei, falei, ó, é assim, assim, assim. A situação é essa. E expliquei que eu era da área da saúde e tal, só para, né, identificar e tal. Aí ele começou a fazer o exame, e ele fazia o exame assim, ó. Ele suspirava. Aí eu perguntei assim para ele assim, que você está vendo? Aí ele olhou para mim e falou assim, calma! De verdade, ele deu um grito comigo, eu estava sendo examinada, ele fez assim para mim, calma! Aí eu pensei comigo, eu estou calma. Quem não está calmo é ele, né? Pense de verdade, ele ficou tão bravo. E aí, quando acabou o exame, ele virou a tela para mim, né? Vocês sabem, do monitor do ultrassom, e falou, eu não estou vendo nada, eu não consigo ver um órgão seu, porque o tumor que eu estou vendo tomou todo o seu abdômen, eu não consigo achar um órgão seu. Então ele estava tão nervoso, porque ele procurava e só via tumor, porque o tumor tinha 25 centímetros. Então ele não achava nada dentro de mim. E eu olhei para ele e falei assim, é grande, né? É bem grande mesmo, né? Eu já sabia que era grande, porque ela já tinha me avisado, mas não imaginava que era tanto. E ele disse, todos os órgãos estão fora do lugar, eu não consigo achar nada. E eu disse, bom, então tá, vou fazer os outros exames agora. Saí de lá, fui para o hospital, e de lá fui para o outro. Fui fazendo os exames, segunda-feira passei por um oncologista, na terça passei por outro. E eles já queriam me operar naquela semana, eu falei, não posso, eu tenho um compromisso com meu filho, tinha prometido que ele ia viajar, tinha um negócio para fazer, e eu prometi que ia encontrar com ele nessa viagem. E aí eu fui, né, na semana seguinte, falei, só na outra eu posso operar. Mas não. Tudo vai dar certo. Está tudo nas mãos de Deus. E depois a gente voltou e o médico me operou e falou para minha mãe, para o Marcos, falou assim, mas como ela tem fé, né? Que calma, né? Meu irmão falou para mim, né? O Alexandre falou assim para mim, mas como você está calma, né? Só você está calma, não é possível. Irmãos, é uma paz, mas o que eu quero dizer para você é que dentro de mim tinha um cântico de adoração a Deus. Era uma alegria, era um espírito de alegria. Dá para explicar para alguém? É loucura, isso não se explica, nem eu sei te explicar. Eu não posso te explicar o que eu estava sentindo, eu só sei te dizer que aquele que crê é feliz. Aquele que crê é feliz. Deus me fez experimentar essas coisas. Não foi só essa vez, não. Foram muitas outras. Na véspera da cirurgia, eu operei numa segunda cedo, eu internei numa segunda cedo. Mas no sábado, no domingo, eu fui lá na igreja de manhã, que ia ter batismo. Falei para o Marcos, vamos lá encontrar com todo mundo, que assim está todas as igrejas reunidas, todo mundo ora. E eu fui, todo mundo orou. Depois à noite eu vim no culto, tudo bem, né? Até de noite estava aqui, depois internei na segunda cedinho. Mas no sábado eu falei para ele, Marcos, a gente acabou de mudar, que eu tinha reformado meu apartamento, tinha acabado de voltar para o apartamento novo. Aí eu falei, eu vou operar, com certeza vai vir gente me visitar, porque eu não pensei nenhuma vez que eu ia morrer, que ia acontecer, né? Como eu falei para vocês. Então eu tinha certeza que eu ia voltar para casa e muita gente ia me visitar. Eu falei, a casa está muito pelada, está sem uma decoração, sem nada, gente, né? Vamos sair para comprar uns vasos? Eu ia operar na segunda-feira. Então no sábado eu saí para comprar vaso, para comprar objeto de decoração. Nossa, que dia alegre, até hoje estou lembrando, né? Fomos numa loja, na loja que ele estava bonzinho, ele estava um amor aqueles dias. Aí nós fomos e eu fui comprar uns vasos bem bonitos que eu queria para minha casa. Aproveitei, comprei uns vasos lindos.
Deus cumpriu ou não cumpriu a sua vontade, irmãos? Aquele que crê feliz, há um cântico de adoração. Deus me deu hinos de louvor, até hoje não parou, continua adorando. Deus continua me dando cânticos de adoração, e o que passou, passou, e o que veio a cada dia está melhor, porque aquele que crê é feliz, irmãos. Se Deus tem uma promessa na sua vida, e Ele tem uma promessa na sua vida, Deus tem uma promessa na sua vida, você sabe disso, você sabe que Deus tem uma promessa na sua vida, então deixa de ser infeliz e passa a crer logo, porque Deus vai derramar um espírito de alegria sobre você, que você vai adorar de manhã até de noite. Não vai, mesmo quando a provação começa a apertar, mesmo quando vem uma prova dura de passar, ainda naquela hora você vai adorar. E eu estou me lembrando até da hora cirúrgica. Desculpa, irmãos, mas está me vindo tudo isso no coração, e eu não sei, muitas vezes serve para as circunstâncias da gente, sabe? Deus põe no coração na hora que a gente está falando. E na hora que eu fui para o centro cirúrgico, na hora que eu estava lá no hospital, eu estava primeiro eu estava lá no quarto esperando para ir para o centro cirúrgico, e eu sempre dou um dormonídeo para os meus pacientes. No pré-operatório, eu sempre dizia assim: tem uma vontade de tomar um dormonídeo para dormir bastante, porque eu sempre durmo muito poucas horas. Eu falo assim: tem uma vontade de tomar um dormonídeo qualquer dia para dormir bastante, mas eu não tomo, né? Eu nunca peguei e falei: hoje eu vou tomar e vou dormir, porque eu não vou ficar tomando remédio assim sem necessidade. Mas eu dou para os pacientes. E aí nesse dia, a enfermeira veio e falou: vou te aplicar um dormonídeo. Eu falei: opa, chegou o meu dia. Aí ela veio e me aplicou a injeção, e eu falei: agora eu vou desmaiar, vou para o centro cirúrgico desmaiadona, né? Vou dormir gostoso. Fui acordada para o centro cirúrgico, não dormia de jeito nenhum. Acho que eu sou um pouco agitada, não sei. Aí eu cheguei no centro cirúrgico super acordada, e conversando, né? Falando pouco do jeito que eu falo. Cheguei lá no centro cirúrgico super acordada e comecei a conversar com um, com outro, né? E daqui a pouco comecei a conversar com a instrumentadora. Oh, tudo bem? A instrumentadora falou: sabe que eu te conheço? Eu falei: não diga que você me conhece. Eu falei: eu te conheço. Eu fui num congresso lá da sua igreja. Sério? Pra quê? Eu estou quase passando pela cirurgia e começamos: porque você me conhece? Te conheço. É porque eu fui no congresso. Mas como que você foi? Porque eu sou prima de não sei quem. E olha, irmãos, ficamos num papo que quase que o homem não conseguia me anestesiar, o anestesista. Senta, tenho que sentar, mas então, né, estou sendo anestesiada e tal, e conversando, e falar. Aí começamos a falar de Jesus. Que Jesus maravilhoso é esse? E por que Jesus? Porque Ele é lindo, porque isso, porque aquilo, e eu estou sendo anestesiada. E a pior parte para mim é a anestesia, né? Eu não gosto muito dessa parte. Eu já tinha feito 3 cesarianas, e o que eu não gosto é na anestesia. Eu já tinha avisado o anestesista antes, que ele tinha conversado comigo. Eu falei: eu não gosto muito da anestesia, tá? Avisei para ele, né? E aí eu só ouvia ele dizendo assim: não está entrando agulha. E eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Eu pensei que eu ia estar dormindo, mas eu estou acordada. Mas o sangue de Jesus tem poder. E eu conversando com ela e falando de Jesus. E ele dizia: pega uma mais grossa. E eu dizia: Senhor Jesus, tenha misericórdia. Mas o Senhor está comigo, glória a Deus. E fui falando de Jesus até anestesiou. Aí eu falei: olha, eu acho que está me dando um soninho. Eu falei para ela: está me dando um soninho? Eu vou dar uma dormidinha, né, agora, tal. Me despedi, falei: dá licença, eu vou dormir um pouquinho. Foi assim, irmãos, para a glória de Deus. E para concluir a história, só para você saber que Deus é Deus, eu estava bem anestesiada, porque aí eu conversei com ele que eu passava mal depois da anestesia. Ele me deixou bem dopada aquele dia, segunda-feira. Então eu fui operada, voltei do centro cirúrgico depois do almoço, mais ou menos, né, à tarde já. E aí ele me deixou bem dormindo até de madrugada. Só fui acordar na madrugada de terça-feira. Só que quando fui, eu ouvia todo mundo que entrou no quarto, eu reconhecia as vozes, mas eu não conseguia nem responder. Eu estava bem dormindo. Aí que o negócio fez efeito. Demorou, mas fez. E eu
vi o médico entrar, o meu médico que me operou. Ele entrou no quarto, parou no pé da minha cama, olhou para mim e disse assim, eu falei, doutor Cássio, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu disse, e aí? Ele falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse, fala. Ele disse, você não vai precisar nem de químio e nem de rádio. Aí eu falei, que bom, graças a Deus. Tudo bem, e continuei dormindo. Muito bom. No outro dia, na madrugadinha, eu acordei, eu já estava mais desperta e tal. Aí levantei e pensei, nossa, devo estar tão descabelada. Aí já levantei e falei para minha mãe, quero tomar banho, quero pentear o cabelo, né? Já imagina que, né? Aí já levantei, tomei banho, penteei o cabelo, me arrumei, pus uma camisola bonita. E esperei o médico já sentada na poltrona, meio, né? Já arrumadinha, passei um batom, camisola bonita, tal, toda arrumadinha. Ele entrou no quarto e falou assim, nossa, como você está bem, né? Eu falei, tô bem, né? Tô ótima, tá bom. Aí eu disse, então, que bom, né? Que você veio me dar a notícia. Ele falou, que notícia? Eu falei, quando você passou aqui ontem? Ele falou, eu não passei no quarto. Eu falei, mas você não veio aqui ontem à noite? Ele falou, não, eu não vim mais aqui desde a cirurgia. Aí eu fiquei comigo, Senhor, o Senhor já me avisou? E o Espírito Santo falou comigo, já, porque você é minha amiga. E o amigo sabe o que o seu Senhor faz. E eu fiquei bem quietinha e não contei nada para ele. E ele falou para mim, não, eu não vim no quarto, o único que veio aqui no quarto foi o anestesista. E eu lembrava, o anestesista sentou do meu lado, ficou falando um monte de coisa, eu pensava comigo, meu Deus, como esse anestesista fala, eu estou tão dopada, e ele fala. Mas tudo bem. Mas do médico eu lembrava uma coisa assim nítida, clara, eu sentada na cama e ele parou no pé e eu conversei claramente com ele, mas tá bom. Ele disse, eu não vim no quarto, eu não passei aqui. E tudo bem. Eu falei, então tá bom, tudo bem. Isso era na terça-feira. Na quarta de manhã, eu estava na cama quando ele chegou. Eu não sabia que ele ia passar aquela hora. Ele entrou no quarto e parou no pé da cama, exatamente como eu tinha visto. E eu, então, elevei a cabeceira da cama e fiquei meio sentada. E ele disse para mim, eu tenho uma notícia para te dar. E eu dentro de mim comecei a rir, eu falei assim, eu já sei o que é. E ele disse, você não vai precisar nem de químio e nem de rádio. Amém, irmãos? Como Deus é poderoso, sabe por quê? Porque quem crê tem adoração no seu coração. Deus não faz isso só comigo, Deus faz isso com todo aquele que crê. Maria estava passando por um momento de aflição, de dor, de controvérsias na sua vida. Maria estava passando por um momento de muitas dificuldades. Você não pensa que era fácil estar grávida naquela geração, diante daquelas circunstâncias. Ainda mais com a responsabilidade maravilhosa, mas muito grande, de ser mãe de Jesus, o nosso Salvador. Mas ela creu que Deus tinha um plano na vida dela. E se você crê nessa noite que Deus tem um plano na sua vida, você vai adorar desde o início até o fim. Não importa quais as circunstâncias. Aprenda isso na sua vida. E só o Espírito Santo é que pode dar essa confiança no seu coração. Só Ele que pode mudar a maneira de você falar. Não deixa a sua boca ser usada para outra coisa qualquer. Porque se isso estiver acontecendo, você não está sendo uma testemunha viva do poder de Deus, mas você está sendo usado para envergonhar o nome de Jesus. Mas hoje Deus quer levantar você como testemunha viva do poder, da glória, da graça, da autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, é verdade. Feliz é aquele que crê. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta
que você está passando. Eu não sei o que te leva muitas vezes a ter uma palavra de derrota, uma palavra que não glorifica o nome de Jesus. Mas hoje o Espírito Santo pode pôr no teu coração uma convicção e uma fé tão grande que vai mudar essa maneira sua de falar, e você vai começar a adorar. E à medida que você adorar, vai entrar um espírito de alegria no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai fazer você se alegrar no Senhor. Amém? E você vai poder se alegrar diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação, eu te garanto que você vai poder se alegrar diante de qualquer situação. Então coloque agora diante do Senhor. São situações muitas vezes que vão muito além da nossa capacidade. Não adianta você pôr a sua mão, não adianta você querer mudar, mas adianta você crer. Isso sim, adianta você crer. E o Senhor vai dar a alegria do Espírito Santo, e essa ninguém tira de você. Porque a alegria do Senhor ninguém tirará de nós. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero orar pela tua igreja agora, Pai. Ó Deus, tu conheces cada coração, cada vida. Tu sabes cada provação, cada circunstância, cada necessidade que nós estamos vivendo, Pai. E quais são as afrontas que nós estamos enfrentando. Tu sabes, Senhor Jesus, como muitas vezes é difícil sair uma palavra de adoração. Como muitas vezes diante da dor, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante do sofrimento, é difícil sair uma palavra de adoração. Muitas vezes diante das coisas erradas que nós vemos, diante, Pai, dos fracassos, é difícil sair uma palavra de adoração da nossa boca. Mas Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Ti, Pai, o Senhor muda a nossa maneira de falar. Pai, eu peço que Tu toques hoje os nossos lábios, mas eu peço que o Senhor toque primeiro o nosso coração, colocando um espírito de fé. O Senhor acrescenta a nossa fé nessa noite, Pai. Acrescenta fé suficiente para que nós aprendamos a adorar, Senhor. Porque na adoração nós vamos ser libertos, nós vamos ser curados, nós vamos ser salvos, nós vamos ser transformados, Pai. A adoração pode afastar de nós toda tristeza, toda vergonha, toda desonra. Ó Pai, a adoração pode nos levar ao Teu colo. A adoração pode nos levar a lugares elevados, Senhor. A adoração nos leva mais perto de Ti, Pai. Deus, coloca em nós palavras de vitória, louvor e gratidão nos nossos lábios. Muda, Pai, a nossa boca, transforma a nossa boca numa boca que glorifica o Teu nome, que engrandece o Teu nome, Senhor. Tira de nós a palavra torpe, a palavra enganosa, a palavra que envergonha o nome de Jesus. Toca-nos com brasas vivas, Senhor. Toca-nos com brasas vivas, Pai. Que transformem, Deus, a fé do nosso coração e transformem as palavras da nossa boca, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter fé para ver aquilo que nós estamos crendo e esperando, Pai. Que nós possamos ter, ó Pai, fé para esperar aquilo que o Senhor já está fazendo, Pai. Muitas vezes, Deus, nós temos clamado, pedido, orado, mas não temos esperado até que o Senhor traga a nós a bênção prometida, Senhor. Dá-nos fé nessa noite, Pai, para esperar com uma palavra de gratidão. Dá-nos fé nessa noite para esperar com uma palavra de louvor na nossa boca. Dá-nos fé para esperar com uma palavra de adoração nos nossos lábios, Senhor, até que a vitória
vitória chegue, até que a resposta venha, até que o Senhor faça uma obra nova em cada vida, em cada família, em cada coração, Pai. Eu creio, Deus, porque eu sei que aquele que crê é feliz, Pai. Que nessa noite nós vejamos lares, famílias felizes, bem-aventuradas neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo a tua igreja com a bênção da alegria, da felicidade e da paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus Cristo.